Queridos irmãos, encarnados, desencarnados, boa tarde. Estamos aqui fazendo essa palestra para o Centro Espírita Oswaldo Melo da Gauropaba, a convite do André. E queremos agradecer a todos que aqui estão nesta casa, nesta hora, nossos pensamentos aqui voltados para este salão, com todos esses amigos que aqui vêm nesta tarde, nesta noite, para o nosso estudo. Com a graça de Deus, vamos nos preparar, voltando o nosso pensamento para a nossa casa aqui, a Casa Espírita Oswaldo Melo, trazer para os nossos sentimentos muito amor, muita paz, muita harmonia, muita serenidade, muita esperança. E nós, então, vamos começar a nossa palestra da noite de hoje com muita alegria. Queremos que todos que aqui estão nos ouvindo nesta hora possam levar seus pensamentos ao mais alto, acompanhar esses sentimentos naquele espaço maravilhoso que ali a gente sempre recebe as bênçãos do Senhor com muito carinho, com muita atenção. Então nós vamos começar o nosso trabalho orando, fazendo a leitura, da nossa página para iniciar o nosso trabalho. Então, a nossa página de hoje é do livro Vinha de Luz e o capítulo 150, que vai falar sobre dívida de amor. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Paulo, Romanos, capítulo 13, versículo 7. E Emmanuel vai nos dizer: todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem por inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstâncias e situação, devemos algo de amor em expressões diferentes. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pela alma invigilante à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça? O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência no campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém ao petitório do fragmento da terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito aos que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata o título de amor que te prende a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação do progresso universal. Não te iludas. Deves sempre alguma coisa a companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. E quantos resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo amor e a recompensa de todos.
Então, que esta página, que já vem abrir a nossa conversa da noite de hoje, que ela possa, nos esclarecer em muitas coisas que nós precisamos pensar. A importância, da nossa vida, das nossas ações, como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos nos apresentando a dia. O título da nossa palestra de hoje, nós vamos trabalhar o tema Missão dos Espíritas. E a bibliografia que nós separamos é o Evangelho, que esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no versículo 4. E a Boa Nova, também de Humberto de Campos, pegamos lá um trechinho, e também Fonte de Luz, de Joana de Ângelo e Divaldo, e Joana e Jesus, que também é de Divaldo e de César Taide. Então, nós vamos trabalhar esse texto. E esse texto que nós estamos falando, da missão dos espíritas, é pelo espírito Erasto, que ele faz esse apanhado, esses dados, para nos alertar por uma série de coisas que nós precisamos pensar. E ele inicia o texto dizendo assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Então, no momento que nós estamos vivendo, e ele escreveu isso em 1863, nós estamos em 2020. E olha que nós estamos vivendo situações assim. Percebemos que houve uma mudança muito grande em termos de todas as situações das sociedades. Muitas coisas importantes foram abandonadas e foram trocadas por coisas que não são importantes e que trazem prejuízo para a humanidade como um todo. Mas todos foram aderindo à modernidade, não pensando aonde iria levar essa modernidade, vai levar em quê, qual é o que é que traz essas informações novas, porque a pessoa adere aos movimentos sem perceber para onde está indo nesses movimentos. Então, essa chamada de Erasto é muito importante, que a gente leia depois, com mais calma, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, esse item 4, e fazer nova leitura e perceber a importância dessa fala que a gente precisa trazer para nós, para dentro de nós. Não só para falar, mas para interagir com ela. Reconhecer, saber e sentir dentro de nós essa coisa. Ele diz ali: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que nos novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ide pregai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal sua missão e suportado suas provas terrestres. Então é preciso que nós todos que estamos ouvindo, que estamos participando desse momento, possamos pensar na nossa condição de seres humanos, de filhos de Deus, de criaturas que estamos aqui na Terra para cumprir uma finalidade. Todos nós que encarnamos para cumprir um papel aqui na Terra. Agora, nem todos aceitam, mas precisamos aceitar, precisamos parar, refletir e aceitar. Porque se nós chegamos aqui nessa condição, o que é que esta condição está trazendo de entendimento e de compreensão para cada um de nós? O que é que elas têm trazendo? Então, ele vai nos dizer, ide pregai, não é?
pregai a doutrina espírita, esclarecer as pessoas sobre seus fundamentos. O que é a doutrina espírita? Doutrina espírita é ciência, filosofia, religião. Ou seja, é estudo, é procurar aprender, observar o que Allan Kardec mostrou e procurar traduzir aquilo da melhor forma possível, não com opiniões próprias, mas com o que está escrito no texto. Entender aquele texto para poder, para si mesmo, se fortalecer. Porque a doutrina espírita ela vem trazer para nós a questão moral. Foi isso que Jesus trouxe. O salvar que Jesus trouxe significa isso. Salvar a si mesmo. Salva-te a ti mesmo. Fazendo o esforço necessário para superar tuas dificuldades. Porque não adianta de nada a gente ficar olhando a dificuldade dos outros e não olhar as nossas. Quais são as nossas dificuldades? O que é que nós precisamos trabalhar em nós para nos melhorarmos? E tudo isso é lento, é devagar. Nós não fizemos as coisas correndo. Isso não acontece de um segundo para outro. Isso acontece de acordo com o tempo. Então, mas é preciso se esforçar. A cada dia nós fizemos alguma coisa para nos melhorarmos. No nosso modo de agir, nosso modo de pensar, o que é que nós estamos pensando? Quais são os pensamentos que passam por nossa mente? São essas coisas que a gente precisa ver e que a gente se distrai, porque estamos num momento de muitas informações. Agora é a hora dessa enorme informações que existe, nós selecionar aquelas que a gente precisa ouvir, precisa ver, precisa saber. Tem informação que não precisa saber. Porque vai saber para quê? Faz o que com essa informação? Ela vai nos ajudar em quê? Então é preciso saber, é preciso conhecer, é preciso ter a ideia. Mas é preciso também cuidar de si. O que é que nós estamos assimilando no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos? O que é que nós estamos assimilando? Então, para que nós possamos levar a mensagem do Cristo às criaturas, nós precisamos nos preparar. E quando nós chegamos na doutrina espírita, porque nós não nascemos ontem, nós somos milenários, nós já tivemos milhares de encarnações. Chegamos aqui, estamos nesta oportunidade, nesta encarnação, tendo essas atitudes e ações. Mas nós já vivemos muitas vidas. Então, esse Evangelho de Jesus, nós já conhecemos. E nós precisamos aprofundar, porque esse assim por cima, todos nós já sabemos. Graças a Deus, nós que já chegamos na doutrina espírita, já passamos por todos esse conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre os espíritos mesmos. Agora nós estamos aperfeiçoando. Então precisamos estudar mais, direcionado e botar em prática. Porque a prática é o lado mais difícil que tem. Então nós precisamos colocar em prática. E aí como é que nós vamos colocar em prática? Vamos fundamentar dentro de nós os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então vamos ter que ter consciência de que amamos a Deus, compreendemos a imortalidade da alma, temos assim absoluta certeza de que somos espíritos eternos, que estamos encarnados, que estamos aqui por uma missão. Mas quando a gente fala em missão, muitas pessoas acham que missão são aqueles grandes feitos. Não. Estamos falando, todos nós temos missões. A missão é tudo. A pessoa, quando vem, quando encarna, ele já traz um objetivo. Esse objetivo é a missão dele. Então, pode ser para fazer grandes feitos ou para fazer pequenas coisas.
Mas isso não impede, porque tem que fazer as pequenas coisas bem feitas. Fazer tudo com amor. Colocar amor no trabalho, na palavra, na atitude, no pensamento, no sentimento. Então, são esses elementos que nós precisamos colocar em nós. À medida que nós vamos trabalhando para os outros, vamos colocando em nós essa energia de amor e de paz. Então, vamos conhecer e vamos trabalhar com esse sentimento de amor. Então, temos a imortalidade da alma, que nós já sabemos que somos imortais. Nascemos, renascemos e vamos viver muitos e muitas reencarnações até que a gente possa se transformar em espírito de alta envergadura. Mas isso vai demorar um tempo muito grande. Nós sabemos. Nós acreditamos, nós sabemos que há vários mundos habitados. Não é só a Terra que é habitada, há vários mundos. Nós sabemos que há comunicação entre o encarnado com o desencarnado através da mediunidade. E nós sabemos que a coisa mais importante que tem para direcionar esse nosso encaminhamento é o Evangelho de Jesus. Então, nós sabemos que Jesus veio para nos salvar. Mas salvar não é tirar você de não sofrer nada, mas sim te dar competência, te dar capacidade, te dar forças para que você possa trabalhar e superar as dificuldades que chegam na sua vida. Então, temos que ter essa consciência, porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou no centro espírita para não passar por isso. Não, vai passar. Só que vai passar, se compreender, vai passar de uma forma muito melhor. Vai passar com calma, vai compreender melhor, vai entender por que aquilo está acontecendo. Isso vai ser importante, é muito importante. Mas não é que não vai passar. E a pessoa, não, eu vou porque eu quero me livrar disso aqui. Não, ninguém se livra de nada. As coisas que estão no nosso caminho, nós vamos ter que resolver tudo direitinho como tem que ser. Então, nós vamos trazer para dentro de nós com muita força o Evangelho de Jesus, para a gente perceber a importância do Evangelho em nós. É preciso estudar, conhecer e introjetar no nosso ser o Evangelho. Então, você veja aqui nessa pergunta do Livro dos Espíritos, 627, a pergunta é o seguinte: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? E em seguida pergunta mais ainda: tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Aí nós vamos recordar da época de Jesus, que ele estava conversando com os apóstolos e ele fala que ele iria mandar um Consolador, porque naquele momento não poderia falar de todas as coisas. Ele poderia até falar, mas ninguém ia compreender. Como se hoje nós estamos em 2020 e há pessoas que não acreditam em nada dessas coisas não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em religião, não acredita em nada e acha que tudo é uma brincadeira, uma coisa de mau gosto, que não é. É a falta do entendimento, da compreensão. E aí abre-se aqui um adendo para dizer a preocupação que se tem com as crianças. Temos que orientar as crianças para Deus, mostrar a eles a existência de Deus, para que eles possam compreender que Deus existe, que Jesus é Filho de Deus, que é nosso irmão e que trouxe a mensagem de Deus para que a gente possa se aperfeiçoar. E que ele é um ser encarnado que está ali para cumprir uma tarefa. E que os pais estão preparando ele para que ele realmente cumpra essa tarefa.
Porque se assim não for, como é que vai ser? Se ninguém diz nada, ninguém ensina nada, cada um aprende por si. Apareceu essa ideia maluca por aí afora e muita gente aderiu. Não precisa ensinar nada, ele já sabe em tudo, não sabe tudo. O básico não sabe. Pode saber altas tecnologias, mas o básico não sabe. Precisamos ensinar. Ensinar disciplina, ensinar respeito, ensinar atitude, dar amor para dar confiança, para dar segurança, para que a criatura se sinta segura em tomar qualquer posição na vida. Porque senão fica a criança insegura e, por isso, agressiva. Começa a aparecer essas coisas que a gente fica pasmo de ver. Então, vamos educar bem nossas crianças. Vamos mostrar para elas que Deus existe, que Jesus existe, que a vida da gente não depende só das coisas materiais, mas principalmente das coisas espirituais. E que é preciso fazer essa ligação com o plano espiritual para que nós estejamos sempre em ligação com Deus, nos fortalecendo nessa luz que vem do alto, para que nossas atitudes sejam corretas, os nossos pensamentos sejam no bem, que nós possamos nos dirigir ao bem e não ficar por aí fazendo coisas esquisitas. Então vamos colocar dentro de nós essa força. E aí os espíritos respondem a Allan Kardec o seguinte: a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Então ele vai mostrar, está mostrando ali, né? Que muita gente entra na religião, mas ele está só fazendo uma encenação. É só para fora. Fala isso, fala aquilo, não sei o quê e tal. Mas dentro dele, para ele mesmo, não está fazendo uma grande coisa ou nada. E para aqueles que estão em volta dele, na família, ele também não tem esse afinco de cuidar. Então nós precisamos estar com o Cristo o tempo inteiro. Na casa espírita, ou num templo qualquer que sigamos, e na nossa vida, no nosso trabalho. Estamos trabalhando, vamos fazer o melhor que a gente puder. Estamos na comunidade, vamos fazer para aquela comunidade o melhor que nós pudermos. Evitar causar tumulto, dizer coisa desagradável, maltratar pessoas, ficar com raiva disso ou daquilo. Evitar. É o nosso esforço de melhoramento. A hora que a gente compreender, nós já estamos andando adiante. São as provas que aparecem, ou as expiações, que nós vamos superar. Adiante ele diz: o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com razão. À medida que você estuda, aprende, conhece, reconhece, você então age corretamente. E a doutrina espírita é algo claro. Você escuta, você entende, você compreende, você raciocina. Não é que é para ser assim, mas você vai pensar. Será que é assim? Então vou ler mais algumas pessoas, vou ver mais algumas coisas para saber se realmente é por esse caminho que tem que ir. Que precisa ir, que vai ser bom. E adiante ele diz: estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das paixões, nem falsear os sentidos de uma lei toda de amor e de caridade. Então, se a pessoa não se esforça na caridade, não se esforça no amor, está se afastando da lei, porque a lei é de amor e de caridade.
E cada um de nós que adentramos a doutrina espírita, ou que adentramos a uma religião com fé, com vontade de fazer o bem, temos que olhar para o bem. Temos que olhar para o bem e caminhar nele. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre a vossa cabeça. O que ele fala da língua de fogo? O que é essa língua de fogo? A língua de fogo é a mediunidade. É esse nosso saber, esse nosso sentir, porque médiuns somos todos nós, em maior ou em menor grau. Uns estão aflorados a mediunidade, ele tem facilidade de perceber o mundo espiritual. Outros não, mas todos têm. Ninguém diz que não tem. Todos têm, pode não aceitar, não querer. Não, eu não tenho. Pode dizer que não tem. É igual o sol está brilhando lá fora, sinal hoje está chovendo. Mas o sol está. A chuva está caindo aqui, mas o sol existe, a claridade está aí. Então, não adianta dizer que não tem, porque tem, né? Então, o verdadeiro adepto do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, olha lá, sacrificar sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Então, ele está trazendo essa informação para que todos nós, em todas as circunstâncias, levarmos a mensagem de Jesus. Quando ele diz ir de pregar, ele não está falando do pregador espírita, não, está falando de todos os espíritos. Porque aonde a gente estiver, estando dentro do Evangelho de Jesus, nós estamos pregando com a nossa ação, com a nossa atitude, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de estar ali. Por isso que às vezes alguém diz assim, mas fulano fez não sei o quê, fulano é espírita e fez não sei o quê. Coisas assim que desabonam. A gente diz, bom, será que é espírita? Espírita faz isso? Não está pensando bem. Ele está na palavra, no nome, dizendo que é, mas a atitude vai mostrar que não é. Porque o cristão não pode fazer isso. O espírita é o cristão verdadeiro. A doutrina espírita é o evangelho redivivo, o evangelho de Jesus. Então, nós temos que pensar nisso. Estamos seguindo Jesus ou estamos seguindo outras coisas que apareceram depois? Não, isso é muito antigo. E o que é que está certo? Não sei. Porque também não me interessa. Então, a gente tem que olhar o que é que diz a lei. Não a lei dos homens, a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aonde está o nosso sentimento? E ele vai nos alertar para aquele que vai falar e para aquele que vai vivenciar. Ele vai dizer, certamente falareis a criatura que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Ou seja, a abnegação, a renúncia, né? A pessoa quer isso, mas aí ele vai ter que renunciar. Então, não é? E ali você já começa a pôr uma dificuldade. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência ao dissoluto, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Então, vai falar para um grupo de seres que estão num outro patamar. Eles não querem ouvir isso, porque isso é contrário para eles. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regues com os vossos suores o terreno onde tende de semear, porquanto ele
não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Quando ele fala dessa forma, você lembra da casa. Em casa, não é? Os acontecimentos da casa. Você vai pregar o evangelho em casa, a pessoa não quer. E é por isso que tem que cuidar do pequeno, para quando ele ficar maiorzinho, ele compreender que ele precisa do evangelho. Então aí você vai pregar o evangelho para que ele possa compreender e ser um adulto que aceita com mais facilidade o evangelho. Ó todos vós, homens de boa fé, consciente da vossa inferioridade em face do mundo disseminado pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra, porque estamos muito mais preocupados com a questão material do que com a questão espiritual. Vejamos que esse momento que a gente está passando aí, de muita situação, está mostrando o quê? Está mostrando que a gente precisa parar para pensar na própria vida. A questão material é importante? É sim, muito importante. Mas a questão espiritual é muito mais importante. E nós estamos todos focados na questão material, nas coisas de fantasia da própria vida. E não estamos preocupados com a questão espiritual. Então, ide, Deus vos guia, homem simples e ignorante, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai que as populações atentas recolherão ditosa as vossas palavras de consolação e fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as emboscadas que vos arme pelo caminho? Somente lobos caem em armadilha de lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grande diante de Deus, mas ditoso do que Tomé, credes que fizerdes então de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhas conseguido obtê-lo por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Então, meus irmãos, vamos trabalhar para que a gente possa se fortalecer no amor de Jesus. Vamos levar a mensagem do Cristo ao coração de todas as criaturas. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais são os sinais pelos quais reconheceremos os que acham no bom caminho? É uma pergunta. Então a resposta dos Espíritos é o seguinte: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelos méritos, pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecer-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e lhes dará a vitória. Mas ele destruirá todos aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degraus para contentar sua vaidade e sua missão. Então ele vai nos mostrar que todo aquele que agir incorretamente vai ter a conta a ter que repassar, que fazer. E Joana de Ângeles vai nos mostrar aqui no texto, analisando, porque muita gente também diz assim, mas eu não posso porque eu tenho defeito, porque eu sou assim, porque eu sou assim. E ela vai nos trazer, então, no livro, a imagem de Pedro, para que a gente possa lembrar de Pedro. Então, Pedro, ele chama a atenção de Pedro pela fragilidade da construção, enquanto a dedicação de Pedro. Como é possível, com tão pouco recurso, realizar tanto pelos semelhantes? Como pode um homem idoso, e mesmo contando com o auxílio de alguns poucos companheiros, como João, Tiago, filho de Alfeu e Filipe, ter energia suficiente
para um trabalho que ele exigia tamanha entrega. Como isso? A resposta é, simplesmente, o amor. Pedro, quando estava subindo para o templo, tinha um aleijado na escada e olhou para ele, para Tiago, que os dois estavam subindo, e ele pede uma esmola. E eles olham para ele, os dois, e aí Pedro diz para ele, olha para nós. E ele foi olhar. Então ele olhando, aí Pedro falou para ele, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Estendeu a mão e ele se levantou e entrou no templo com ele, com a bengala na mão, com a muleta na mão. Então, meus irmãos, vamos ter fé em Deus, confiança, esperança no nosso coração e vamos caminhar para frente. Não vamos desanimar. Diante das piores coisas do mundo, vamos nos lembrar do nosso Senhor Jesus e vamos lembrar da nossa luta íntima para nos melhorarmos. E aqui, já encerrando, nós vamos trazer esse texto de Dona Maria Dolores, que o texto é A Busca, um poema, e ela nos diz, fita subida áspera e empedrada, que se alteia maciça à nossa frente, carrega a própria luz, carrega a própria cruz na alma cansada e guarda o coração feliz e crente. Nas paisagens da senda há flores, não há flores, apenas o cascalho se amontoa. Mas em torno de ti, os irmãos sofredores, lembram a paz da fé, que as renova e abençoa. Segue teu passo lento, a turba te acompanha. Companheiros pararam na montanha, recusando o trabalho, a dor e a cruz. Mas sentindo-te o dom do coração amigo, ergue-te, erguer-te-ão do pó e seguirão contigo, procurando Jesus. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos uma noite muito feliz, que Jesus ampare nossas famílias, nossos amigos, e que nós possamos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ter sempre forças para trabalhar, para fazer o bem, para estar com Jesus no nosso coração. E nesse momento que nós estamos em casa, que nós possamos fazer a nossa oração com muita fé em Deus, muita confiança, que tudo isso vai passar e que nós vamos vencer, porque vamos confiar em Deus e Deus é nosso Pai, é nosso Mestre. E nada vai nos acontecer que não seja para acontecer. Só vai nos acontecer aquilo que precisa acontecer conosco. Que tenhamos paciência, tenhamos paz, tenhamos muita tranquilidade. Nesta casa de Oswaldo Melo, agradecemos a presença de todos, os seus pensamentos, com as suas vibrações de amor. E encerramos, então, o momento com a prece que Jesus nos ensinou, pedindo que essa vibração de amor vai ao coração de cada um. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que a misericórdia divina ampare todos vocês e seus familiares. E que nós tenhamos muita paz e que em breve possamos estar juntos com muita alegria. Que assim seja, graças a Deus.